advertência. Olá, seres que brilham! E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo Outras Formas de Pensar a Diferença? Dessa vez você vai ver sociedades simples e sociedades complexas. Vai entender como a antropologia determinou estes termos para lidar com as diferenças encontradas nas sociedades. É claro que esses termos são complicados e têm os seus limites. E nessa videoaula você vai descobrir do que eu estou falando. Vamos nessa? E aqui está o seu livro de Sociologia, capítulo 3, Outras Formas de Pensar a Diferença. Os tópicos do capítulo, já abordamos a perspectiva inglesa, já falamos do olhar dos franceses e dessa vez é ele, o terceiro, as sociedades simples e sociedades complexas. Olha aqui, esse é um tópico pequeno e eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa videoaula. Tópico 3, sociedades simples e sociedades complexas. Meus lindos seres que brilham, vejam. Inicialmente, a antropologia, ela tinha os seus métodos para pensar em comunidades pequenas, em comunidades que aparentemente poderiam ser percebidas como sociedades mais simples. A gente viu nas pesquisas de Mohs, de Malinowski, do Boas, tentando entender aquelas sociedades que, para inclusive o evolucionismo, eram vistas como sociedades primitivas, por serem primeiras. A gente está abandonando essa visão evolucionista e a gente está considerando que essas sociedades menores, elas podem ser vistas como sociedades simples. Mas entendam, então, à medida que a antropologia ela vai avançando, ela vai pensando outros estudos e ela se volta também para entender, por exemplo, o Malinowski, ele era um inglês, aí ele pensa, por que não, mais à frente dos seus seguidores, por que eu não posso estudar a sociedade inglesa nas suas complexidades, já que é uma sociedade maior. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a antropologia, ela de fato usou esses dois termos, sociedades simples e sociedades complexas, para pensar as diferenças. E que, embora esse uso seja bastante questionado pelos antropólogos, porque nenhuma sociedade ela realmente é simples. Todas elas, ao seu modo, têm suas complexidades, ou seja, são complexas, mas, vamos dizer assim, para orientar os antropólogos, foi pensado em fazer uma diferenciação, à medida que a antropologia avança no século XX, para pensar essa oposição. Então, o que a gente teria? As sociedades que são vistas como complexas seriam aquelas que combinam uma grande escala de tamanho, ou seja, umas sociedades maiores, onde a presença do Estado ela existe, onde também existem fortes diferenças culturais internas, ou seja, agrupamentos em que há dentro desse agrupamento diferentes etnias e também, por exemplo, uma diferença social destacada. Muitas pessoas ricas, outras pobres, outras intermediárias, ou seja, a gente teria aí um caldeirão de diferenças. Por isso, essas sociedades foram vistas como mais complexas. Vamos ainda trabalhar esse conceito no próximo slide. Vamos pegar um trecho do seu livro, lá na página 70. Acompanha comigo a sua leitura. A passagem da primeira para a segunda metade do século XX marcou um avanço da antropologia no estudo das sociedades europeias, americanas e de grandes nações do todo o mundo. O que isso está dizendo, professora? Significa que a partir de 1950 em diante, ao invés dos antropólogos se interessarem por sociedades distantes, como na Polinésia, aquelas ilhas, na Indonésia ou até mesmo na África, alguns antropólogos se voltaram a estudar as suas próprias sociedades, as sociedades europeias, americanas e de grandes nações do mundo, ou seja,
eles, a princípio, foi feito com base em conceitos elaborados para estudar sociedades pequenas, como vimos até aqui, mas que aos poucos os estudiosos perceberam que outras categorias eram necessárias para pensar as sociedades ditas complexas. Vejam, meus queridos, no primeiro momento a gente está falando daquele olhar evolucionista, em que o povo branco, europeu, que se sentia civilizado, ia olhar para o outro e acreditando que todos aqueles outros eram pessoas inferiores. Depois a gente tem o Franz Boas trazendo o relativismo para pensar essas sociedades que eram vistas como sociedades mais simples. Agora a gente está voltando um olhar que é a teoria que foi feita, como a teoria da estrutura, função, como o próprio Malinowski fez, que a gente viu na aula anterior, agora não vai dar conta de tentar explicar a complexidade que é uma sociedade como, por exemplo, a sociedade americana, como a sociedade inglesa, como a sociedade brasileira. Assim, foi necessário criar novos conceitos. A gente vai ter, então, que sociedades como a chinesa, as pré-colombianas, as da Europa medieval, todas podem ser consideradas complexas, assim como as sociedades das quais os antropólogos faziam parte. Então, o interesse agora é dar conta dessas sociedades em que nós fazemos parte, como lidar, como pensar e imaginar, a partir do conhecimento antropológico, a sociedade brasileira, por exemplo. Métodos para estudar a diferença. Presta atenção, meu lindo e minha linda. Muitos antropólogos, eles estudam as suas próprias sociedades, certo? Então, eles vão ver que as suas sociedades, elas têm muitas diferenças. Então, como é que eu começo a olhar cuidadosamente, numa sociedade complexa, essa diferença? Eu vou à procura de grupos que possam ser, de imediato, vistos como excluídos, como, de fato, diferentes. Exemplo, eu estou estudando uma comunidade de povos ciganos. Eu estou estudando jovens que se colocam como... no passado tinha a cultura emo, agora você tem jovens que se mostram como otakas, que vão assumir determinadas posturas, determinados comportamentos para se diferenciar. Então, nessa sociedade complexa, a gente vai ver uma variação maior. Aqui, mais uma vez, a pergunta que o seu livro coloca é quais são esses grupos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, os primeiros estudos, né, de contextos complexos se referiam aos imigrantes, as populações que vinham para Chicago, como os próprios italianos, né? Você tem uma sociologia que vai se desenvolver pensando a vida desses imigrantes, e a partir daí você tem o surgimento de uma escola, a Escola de Chicago, trazendo uma metodologia para olhar essa diferença. Isso tudo porque os imigrantes eles chegam nos Estados Unidos, né, aos milhares durante a primeira metade do século XX, e isso vai ter um impacto naquela sociedade. Ou seja, os antropólogos procuravam os grupos em que a diferença cultural era mais evidente. Então, isso aqui é o alvo. Significa, mais uma vez, que os antropólogos olhavam para a sua sociedade e tentavam perceber quais eram os agrupamentos que destoavam, que saía da uniformidade. Por que isso? Porque nessas sociedades complexas, a gente tem agrupamentos diferentes. Você pode encontrar populações indígenas, populações rurais, populações quilombolas, populações de imigrantes. Há exemplos do que a gente vê aqui recortado no seu livro, quando você tem uma roda de jongo no quilombo São José, em Valença, no Rio de Janeiro. Veja, essa foto é de 2009 e mostra como essa comunidade quilombola ela trata dessa expressão cultural que é a roda de jongo. Então, aqui, essa diferença que a gente não encontra no espaço urbano, não encontra no nosso cotidiano, passou a ser alvo, né, dos antropólogos. Como eu olho para essa diferença? Eu vou me valer de teorias do passado tão distante? Não. Eu vou tentar construir novos métodos e novas formas de entender
essa sociedade que agora ela é cada vez mais plural. Ela se mostra que uma teoria geral não dá conta, porque ela é complexa, entendam? Vou explicar melhor ainda mais no outro slide. O que a gente está vendo numa sociedade complexa? Bom, lá no seu livro, no recorte que a gente vai ler agora, ele fala que o conceito de cultura, bem como o de estrutura social e de função, não explicam suficientemente essas realidades. Isso porque esses conceitos tinham como pressupostos alguma estabilidade duradoura. E o que não acontecia no interior das sociedades complexas. Veja, o que é essa noção de estabilidade? É como se algo fosse visto como imutável, como se as sociedades elas não mudam, elas não recebem influência de fora. Então, à medida em que a antropologia avança e vai olhar para as sociedades complexas, ela vai perceber que a mudança existe dentro dela e que, portanto, era necessário pensar outros termos, como o de aculturação. Vamos entender aqui. Os antropólogos norte-americanos tentaram enquadrar essas realidades mais dinâmicas num conceito de cultura, cunhando termos como aculturação. Acreditavam que do encontro entre grupos muito distintos, o mais frágil deles lentamente se assemelharia ao mais forte. Então, gente, esse conceito de aculturação pode cair no Enem. E ele é muito importante que vocês entendam, porque é até um conceito que ele caiu no seu uso, porque a gente vai ver outras explicações para falar sobre esse contato com a diferença. O que o texto coloca assim? Quando se falava na aculturação, acreditava que, por exemplo, um grupo de imigrantes que viessem aqui para o Brasil, de italianos, eles logo seriam aculturados. Eles receberiam tanta carga da brasilidade que eles seriam transformados e deixariam de ser, de ter esse viés italiano, de ter essa herança. E a gente percebe que não é bem assim, que outros conceitos, como de identidade e etnicidade, acabaram entrando, não é? Então, o mais importante entendam o que é aculturação. Esse A significa tirar a sua cultura. Seria uma adnegação à cultura. Então, povos que eram vistos como mais frágeis poderiam ser aculturados, poderiam receber a influência dos povos mais fortes e assim perderem a sua cultura. Mais uma vez, esse é um conceito importante para que vocês saibam, mas também é importante saber que ele saiu de uso. Ele não tem tanta validade assim, porque foi provado que alguns povos entram em contato, mas não perdem sua cultura. No entanto, esse conceito pode cair na prova do Enem, como já falei. Continuando a leitura do seu livro na página 70, a gente tem o trecho. A princípio, para entender essa diversidade, olha que vem dessas diferenças, os antropólogos só contavam com instrumentos usados no estudo das sociedades pequenas. Assim, começaram a praticar antropologia em sociedades complexas entre os grupos mais excluídos. Então, os antropólogos, eles tentavam entender nas sociedades ditas como mais complexas, maiores, as minorias. Então, eles iam tentar ver como aqueles agrupamentos pequenos se relacionavam com os demais. Então, vamos dizer assim, se havia na comunidade, vamos botar aqui, em Recife, na cidade de Recife, você tem povos ciganos. Então, são povos menores. Aí os antropólogos se interessaram, né? Como é que os ciganos conseguem sobreviver e conviver aqui na cidade do Recife? Então, eles iam tentar entender como esses povos que eram vistos como excluídos, como a minoria, se relacionavam com os demais. Mas mesmo nesses contextos, aquelas ferramentas pensadas a partir de uma noção de estabilidade não se mostraram muito eficazes. Então, novas ideias foram desenvolvidas. A partir da década de 60, olha aqui que importante, as noções de etnicidade e identidade passaram a ganhar importância.
tanto etnicidade como identidade são temas das próximas videoaulas. Nesse momento, é importante apenas que vocês saibam que o que os antropólogos começaram a observar é que as sociedades elas são dinâmicas e que um conceito que busca a estabilidade, enquadrar as pessoas no modelo fixo, não funciona. E a gente vai ver como as sociedades dinâmicas elas exigem novos conceitos, ok? Então é isso, meus seres que brilham. Mais uma vez, dá uma lida no seu livro, páginas 70 e 71. Missão cumprida por hoje. Namastê, gratidão, brilhem e até o nosso próximo encontro.